Pessoal, mais uma vez o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, envergonha nós os brasileiros com medo do STF. Assista a reportagem até o final. Bom, agora vamos a Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem interesse em votar a proposta de emenda à Constituição que limita o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é prioridade de Pacheco e líderes do Senado em 2024. A proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça prevê um mandato fixo de 8 anos para os ministros da Corte, sem direito à recondução. E aí, Silvio Navarro, quebra guerra aí entre Lira e Pacheco para votação aí dessa PEC que fixa mandatos aí para ministros do Supremo. E o que os deputados podem fazer aí para tentar pressionar Arthur Lira, que já disse que não vai apoiar essa PEC no ano que vem? Isso é absolutamente previsível, né? O Arthur Lira teme que a Polícia Federal bata a porta de alguns auxiliares, assessores dele, outra vez em Alagoas, como aconteceu na época da votação, tentativa de votação do PL 2630, né? O PL da Mordaça. Aliás, outras votações também que desagradavam de alguma forma o Supremo Tribunal Federal ou seu sócio nesse modelo de governança brasileiro atual, que é o Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Arthur Lira sabe como é que funciona. Acordou com a Polícia Federal, batendo, tocando a campainha, prendendo ou fazendo busca e apreensão dos seus auxiliares. Tem também um tal de kit robótica por aí. Claro, depois o ministro Gilmar Mendes arquivou tudo. No caso, o ministro Dias Toffoli também arquivou, né? É mais ou menos assim como funciona. O Arthur Lira ele vai tirando a temperatura. Ele tem medo do Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ele não quer enfrentar Gilmar Mendes, ele não quer enfrentar Alexandre de Moraes. Ele permitiu que um deputado com o direito à inviolabilidade do mandato parlamentar, assegurada pelo artigo 53 da Constituição, fosse preso. Daniel Silveira, todo mundo se lembra, ele permitiu isso. E o plenário avalizou também. Mas naquela hora ele não reagiu. Por muito pouco Daniel Silveira não foi. A Polícia Federal entrou na Câmara dos Deputados, o que também é proibido, e por muito pouco não colocou uma tornozeleira nele ali, no Salão Verde, ou invadiu o seu gabinete. O que é proibido, segundo a nossa Constituição. Então o Arthur Lira sabe o que ele está fazendo. Porém, você perguntou o que os deputados podem fazer. A gente tem na Câmara, sim, alguns integrantes e alguns partidos, algumas bancadas que já mostraram poder de fogo, que já mostraram poder de pressão. Foi assim, por exemplo, que o PL 2630 da censura não passou uma vez, tentaram agora de novo, no episódio do hackeamento da Janja, empurrar de novo esse projeto para o plenário. Não conseguiram. Na Câmara, ao contrário do Senado, a bancada conservadora, especialmente a frente parlamentar da agropecuária, que acaba reunindo também a bancada cristã, a bancada que defende o acesso a armas, eles são maioria. Quando eles se unem, eles conseguem pressionar. Mas, de fato, a caneta é do Arthur Lira e ele tem medo. E aí, Consta, Arthur Lira está com medo dos ministros do STF nessa? Ah, com certeza, né? E o Pacheco também, né? O Pacheco está ensaiando aí uma reação tardia, de olho talvez no governo de Minas, já que não foi para ele a primeira vaga que abriu no STF e nem a segunda, né? No governo Lula. Mas não dá para acreditar em nenhum dos dois presidentes fazendo o papel que lhes cabe para proteger o Congresso dessa usurpação de poder, desse atropelamento que a gente está vendo em praça pública, né? Os jornais tratando com naturalidade que o Supremo Federal virou o novo Centrão, né? Tá numa coalizão de governabilidade com o Poder Executivo. Isso é tão surreal que só como piada eu consigo falar um negócio desse para algum americano aqui, né? E é o que está acontecendo no Brasil, todo mundo percebe, todo mundo sabe, e a velha imprensa trata com a maior naturalidade. Então, Lira e Pacheco acho que estão pecando por omissão, esse é o óbvio, o lulante. E é muito poder concentrado em cada presidente, né, da Câmara e do Senado. É muito poder concentrado, eles conseguem embarrear, por exemplo, inúmeros pedidos de impeachment desses ministros do Supremo, que seria o único instrumento, talvez, previsto de freios e contrapesos a uma ditadura togada, que é o que está
valendo no Brasil de hoje. Então, esperar alguma coisa positiva para valer vindo de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eu prefiro ficar à espera de Godó.